Tem alguém queimando por Jesus? Tem alguém com fome de Deus? 今主に上乾いてる人はいますか？ Glória a Deus. Uma das coisas que na minha caminhada com o Senhor eu tenho aprendido. 私がその主と歩んでいる間に学んだことがあります。 É Deus que deseja dar em abundância e tudo que nós pedimos. 神様は私たちのことを本当に豊かにしてくれるんです、ね。 Ele só dá しかし彼が与えるとき、与えるのは私の上乾きの度合いによってなんです。 Eu quero dizer que eu sei que Deus já tem feito grandes coisas. もう神様がとても大きなことを今までしてきたことが分かっています。昨日から今日まで。 Mas se você だけど tem あなたが expectativa, まだその何か Ele pode derramar mais. Amém? 彼はもっとあなたに注ぐことができます。 Glória a Deus. Arigatou gozaimasu. Aleluia. Aleluia. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena oração. 始める前に少し小さな祈りをしたいと思います。 Eu queria que vocês repetissem comigo. Eu queria que vocês colocassem a sua mão no coração. 私の後に続いていってほしいです。あなたの心に今手を置いてください。そして繰り返してください。 Espírito Santo. 聖霊様。 Espírito Santo. 聖霊様。 Vamos ser mais ousados. Meu amigo Espírito Santo. 私の友達である聖霊様。 Por favor. お願いします。 Abre meu coração. 私の心を開いてください。 Abre a minha mente. 私の思考を開いてくださ Que eu い。 venha receber tudo. 私がすべてを受け取れるように。 Tudo. すべてを。 Tudo すべてを。 que o Senhor tem preparado para mim. あなたが私のために用意したものを Em nome de Jesus. イエスの皆によって Amém. お祈りします。アーメン。 Aleluia. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis 17. Não, como é em 15? 皆さん聖書を開いてほしいです。創世記の15章の17節からです。 Esse é o primeiro? Ah, sou da, né? Acho que é. Sou. Arigatou. Todos abriram? Obrigado pela colaboração. Vocês conseguiram abrir? Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, fala eu não. 見つけた人はアーメンと言ってくださいね。 Como ninguém fala eu não, acho que achou, né? Então, Gênesis 15, do versículo 17 ao 21. から21節までです。 15, do 17 a 21. 15章の17節から Eu vou ler. 読んでいきます。 Uma antes, patrão. Isso, ok. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que fogareiro, fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo... Deu próximo. Arigatou. A sua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girigazeus e dos jebuseus. Hoje eu irei falar sobre a aliança abraâmica. Aliança abraâmica. O apóstolo ontem ele falou sobre a aliança edêmica, é edêmica que fala? Adâmica. E falou sobre edêmica, né? Edênica. Edênica.
idêntico. E hoje o Hadim me falou sobre a aliança de Noé. E agora queremos ver sobre a aliança de Abraão. Eu queria perguntar se alguém já escutou o nome Abraão. Levante a mão, por gentileza. Eu creio que a maioria já escutou. Ok. E hoje vamos ver sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Mas, antes disso, eu não sei vocês, mas, antes de tudo, prazer, meu nome é Daniel. Eu tenho 23 anos, sou da Insejak Nishio. E por aí, né, eu acho. Sim, eu sou um pregador ministro mundialmente desconhecido. Copiando uma frase que eu escutei, só que essa pessoa já não pode usar essa frase, né? Ele está muito famoso, né? Pois então, prazer, meu nome é Daniel, e vamos lá então. Quando eu comecei, a apóstola, né, pediu para falar sobre a aliança abrâmica, sobre a aliança de Abraão, e eu cresci dentro da igreja, né? E eu tenho escutado bastante sobre promessas, sobre aliança. E quando no dia a dia eu escuto essa palavra aliança e promessas, para mim, eu sei que tem uma diferença. Mas quando eu vejo na Bíblia, quando fala sobre promessa e aliança, eu não sei para vocês, né? Mas para mim, eu não sentia muita diferença. Quando falar no contexto da Bíblia. Quando a Bíblia usava a palavra promessa, aliança, eu falei, o que diferencia? O que é diferente na Bíblia quando fala aliança e promessa? E eu fui pesquisar quais, né, são as diferenças da palavra promessa e aliança. Vai ser um termo um pouco técnico, se tiver difícil não precisa anotar, tá? Só escuta. Queria falar primeiro sobre o significado da palavra promessa. Promessa, no hebraico, que é a língua que Deus falou possivelmente com Adão, Noé, Abraão e os personagens que estão na Bíblia. A palavra promessa no hebraico é uma palavra chamada dabar. Vamos falar dabar. Mais uma vez, dabar. Que é o mesmo de palavra. É o mesmo significado de palavra, ou algo dito, né? E eu comecei a perceber uma coisa, que quando nós falamos, quando nós estamos falando algo, nós estamos liberando algo, são promessas, na verdade. Entende? Quando você está falando alguma coisa, está liberando suas palavras, você, na verdade, está fazendo uma promessa. E sabe o que eu acho que é show? A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. O que Ele fala, Ele cumpre. Então, quero dizer, só para atiçar, né, a sua fome, todas as promessas que Deus fala ao seu respeito vão se cumprir em nome de Jesus. Eu faço célula com o Gustavo, né, o filho da Cris, e eu falei, sabe, Gustavo, Deus é todo poderoso, mas Ele tem uma coisa que não consegue fazer. Ele ficou assim, como assim? Ele é todo poderoso, mas tem alguma coisa que Ele não pode fazer? Eu falei, sim. Você sabe o que é? Ele falou, não. Eu falei, Deus, Ele não pode quebrar aquilo que Ele prometeu. O que Deus falou, Ele não pode quebrar. Por isso que, se vier o desânimo, eu falei, será que vai cumprir as promessas de Deus ao meu respeito? Sobre a minha família, eu quero dizer, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus que cumpre as suas promessas. Amém? E depois foi ver a palavra aliança. É uma palavra um pouco difícil. Se chama beritz. Beritz. Isso, beritz. Que significa acordo, aliança, compromisso. Tratado, associação. E eu pensei, bem, parece que é a mesma coisa, né? Aparentemente, se você for procurar no dicionário Aurélio ou procurar no dicionário Kokugojiten, acho que vai ser a mesma coisa.
Quase a mesma coisa, associação, compromisso, acordo. Só que, na língua do hebraico, na língua que Deus falou com Adão, Noé, Abraão, Moisés e a maioria dos personagens da Bíblia, geralmente tem uma palavra raiz, que pega um alfabeto e gruda e surge uma outra palavra. Então, a gente vê muitas essas palavras na Bíblia que tem já uma palavra e depois gruda a outra e dá um outro sentido, né? Então, geralmente, quando a gente, no caso eu que estudei hebraico, fala muito que a gente tem que ver a origem da palavra. O que essa palavra, antes dessa junção dos alfabetos, o que significava? E, para minha surpresa, eu vi que a palavra raiz dessa palavra, berit, que nós falamos de aliança, é uma palavra chamada bará. Bará, para ter uma ideia, a primeira vez que foi usada na Bíblia é Bereshit Bara Elohim, que significa, no princípio, Deus criou os céus e a terra. É a palavra que criar, formar, criar alguma coisa. Isso que chama bará. E a palavra bará, que a gente fala de criar, fazer alguma coisa, é um atributo de Deus. Por quê? A palavra bará é assim. Para ter uma ideia, o que eu posso... Esse cenário todo desse acampa. Claro que nós criamos, mas essas luzes, né, painel, o altar, mas teve um material, né? Teve um material, teve uma luz. O que a gente fez? Pegou o material, moldou e fez o altar. Já tinha luz, a gente pegou e grudou na parede, grudou no pilar. Só que a palavra bará é assim, criar do zero, quando não tem nada, nenhuma matéria, nada físico. É uma coisa que só Deus pode fazer. Criar do nada, do zero. Essa é a palavra raiz. E quando eu estava vendo, eu entendi uma coisa, que o que difere a promessa e a aliança? Querendo ou não, o final é a mesma coisa, né? Há um destino, há uma reta final, há um resultado final. Só que, quando fala de aliança, fala de um processo até chegar na promessa. Quando fala de aliança, o Hadime falou, né, sobre o arco-íris. O que o arco-íris representa? Ele nos faz lembrar, Deus não vai destruir a terra com água. Cada vez que a gente vê o arco-íris, a gente faz lembrar, Deus prometeu que Ele não vai destruir a terra com água. E enquanto tiver a terra, vai ter primavera, vai ter verão, vai ter outono e vai ter inverno. Isso que é o símbolo do arco-íris. Então, o que o arco-íris nos faz lembrar? Que há um processo, que vai vir um fim, vai chegar ao fim de tudo, mas não vai ser com água, vai ser de outra forma. É um processo. Deus está fazendo, Deus está preparando até esse dia. Por isso que Ele colocou um arco-íris. Por isso que o que difere? A palavra de promessa é aliança. Promessa, resultado final. Aliança é o processo para chegar no resultado final. E algo visível. Só para dar um exemplo, a Paulinha, a Lara está grávida, né? Como que a gente sabe que está grávida? Pela barriga, não é verdade? Quando uma pessoa está grávida, a gente percebe que está grávida com a barriga crescendo. Só que tem gente que dá umas mancadas, né? Você está grávida? Não. Acontece isso, né? Mas graças a Deus não aconteceu comigo ainda. Graças a Deus, aleluia. Mas quando a gente vê uma pessoa que está com o neném na barriga, a gente consegue ver porque a barriga está crescendo. Né? O Danilo, o Ryuk, né, que está acompanhando esse processo, estão vendo. A barriga está ficando grande. O bebê logo vai nascer. Na verdade, é uma aliança. Está vendo um processo até chegar na promessa, até chegar no dia que vai nascer.
Isso que é a diferença de promessa e aliança. Ok? Então vamos ver a primeira aliança que Deus fez com Abraão. Eu preparei os PowerPoints. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Se quiser abrir a Bíblia também pode abrir. Porque praticamente vamos abrir o capítulo inteiro. Vamos ver o capítulo inteiro. Gênesis 15:1. Gênesis 15:1. Eu vou ler. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Pode voltar, Platão, pode deixar no versículo 1, eu acho. Isso, arigatou. E a Bíblia fala que depois desses acontecimentos, então, para começar, o que aconteceu? Nesse período, quando a gente vê um capítulo antes, capítulo 14, fala de uma história que Ló, o sobrinho de Abrão nessa época, ele foi preso, ele foi levado como escravo. E diz que Abrão nessa época, ele preparou um exército da sua casa mesmo e foi em resgate do seu sobrinho Ló. Para isso, ele precisou lutar contra 5 reis lá de Canaã. Só que Deus deu a vitória a Abrão. E depois disso, a Bíblia nos conta que Abrão teve um encontro com uma certa pessoa chamada Melquisedeque. Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. E com esse encontro de Abrão com esse sacerdote, ele teve uma revelação, ele teve um entendimento que o Deus que mandou sair da sua terra, dos seus familiares, dos seus parentes, se chamava Eu Elion, que significa o Deus Altíssimo. Antigamente, quando Abraão falava com Deus, ele falava apenas Senhor, Deus. Só que agora sabia, o Deus que me tirou dos meus pais é o Deus Altíssimo, é o Deus que está acima de tudo. Gente, nessa época, Abrão estava na melhor fase da vida dele. Ele tinha ganhado a batalha, ele salvou seu sobrinho, ele teve um entendimento, uma revelação de quem era o seu Deus que havia conduzido. E nisso Deus vem nesse versículo 1 e fala: Abrão, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande vai ser a sua recompensa. Gente, eu não sei para vocês, mas eu ia ficar muito, mas muito feliz. Eu ganhei a batalha, salvei meu sobrinho, eu sei quem é o nome de Deus, e agora Deus fala que Ele é meu escudo, e Ele vai me recompensar, Ele vai dar uma bênção. Uau! Que demais! Sabe, só que Abrão, ele foi falar a seguinte frase. Vamos ver o próximo versículo. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abrão praticamente estava vivendo na melhor fase da vida dele. Ele estava vivendo os melhores dias. Só que ele falou: Deus, o Senhor não me deu um herdeiro. O Senhor não me deu uma descendência, não me deu um filho. E sabe, uma coisa que eu estudando me fez entender. Sabe por que Abraão, ele queria filho? Ele queria filho não é porque só queria ser pai. Ele estava preocupado. Quem que vai, depois que eu morrer, tomar conta de toda essa riqueza que eu acumulei? Gente, para ter uma ideia, quanto que esse cara era rico, esse tal de Abrão. Ele fala que quando foi salvar seu sobrinho, Ló, ele da sua casa arrumou 300 caras.
Gente, 300. Então, só para você pensar, ele só de escravo, e possivelmente tinha mais, porque só falou homens, né, que ele mobilizou para poder ir ao resgate do seu sobrinho. Ele, além de ter escravos que serviam, esses 300 escravos, gente, ele sustentava 300 bocas. O cara era muito rico. Ele tinha condições de ter escravos e sustentar esses escravos. Porque escravo ele come, né, gente? É gente, não é máquina, não é robô que só você colocar uma gasolina e vai, ou você carrega e vai. Não, gente, é ser humano. Então come. 300 caras comendo, e mais tirando, tinha gado, tinha mais escravos, servas. Então esse cara era muito rico. Por isso que a preocupação de Abraão é: quem que vai, depois que eu morrer, tomar conta de toda essa riqueza? Por isso que ele está falando: Senhor, o Senhor não me deu herdeiro, eu não tenho filho, para a pessoa que vai tomar conta da minha riqueza. Será que vai ser o meu servo? Esse Eliezer de Damasco? Essa era a preocupação de Abraão. Só que, o próximo slide, patrão, por favor. Só que Deus continua falando: e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será seu herdeiro. Próximo. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Ele disse: assim será a sua posteridade. Deus, nesse momento, fez a famosa, né, aquela história que mostra, tá vendo as estrelas do céu? Esse vai ser a sua descendência. Deus aqui faz uma promessa. Ele falou, lembra que eu falei? Palavra é promessa. E quando Deus fala, é uma promessa. E quando Deus fala, Ele cumpre. Uau! Deus prometeu tudo isso. Próximo slide, por favor. Aí. Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi atribuído para a justiça. Próximo. Aqui é uma menção em Tiago, que fala sobre a mesma coisa, só que ele acrescenta uma coisa interessante. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, ele foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Sinceramente, eu não vou ficar pensando. O pessoal fala que Abraão era amigo de Deus, mas onde que tirou esse texto? Eu vi que tinha na Bíblia assim, gente. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Por que a Bíblia fala que Abraão foi amigo de Deus? Porque ele creu na promessa que Deus fez. Uma dica que a gente já pode aprender. Você quer ser amigo de Deus? Fé é uma coisa muito importante para você ser amigo de Deus. Quando Deus fala a seu respeito, e quando você crê, isso prova a sua amizade, a sua confiança em Deus. Amém? E essa história de que ele foi imputado, atribuído para a justiça, o que significa isso, Daniel? Que Deus se agradou de Abraão. Basicamente é isso. Quando fala atribuiu para a justiça, significa que Deus se agradou de Abraão. A apóstola Valnice dá ela fala sobre o que é justiça, né? Justificados. É quando Deus vê a gente, Deus vê a vida de cada um. Ele vê não apenas essa pessoa, ele vê Jesus. Como que Deus vê Jesus? Este é meu filho amado e eu tenho muita alegria nele. Ele traz muita alegria para mim. Quando Deus te vê, Ele fala: você é amado e você traz muita alegria para mim. Quando Abraão decidiu crer que Deus iria dar uma descendência
tão numerosa, Deus se agradou de Abraão. Isso trouxe sorriso para Deus. Uau, isso, né? A gente já pode falar muita coisa sobre isso. Mas, gente, aliança é um tema que, se você for numa escola bíblica, são meses que gastam para falar sobre aliança. Então, até falei com a Cris, falei com o Radim, falei com o Joe, que aliança é um tema que não dá para falar em 3 dias. Impossível, na verdade. Por isso que eu queria encorajar vocês. Depois que voltar para casa, estude sobre aliança. Qualquer aliança. De Noé, de Abraão, e do que depois vai falar também. Mas procure saber mais, porque não dá para falar com pouco tempo limitado. Então, né, se você tiver interesse, busque em saber mais sobre a aliança. Amém? Vamos para o próximo. Negai, patrão. O Senhor diz também: eu sou o Senhor que tirei do Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Ok, próximo, Negai. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Quando eu li de primeira, não entendi muito bem, né? Que era tudo isso que Deus havia pedido para Abraão. Mas eu encontrei um desenho. Negai, patrão, próximo. Era mais ou menos isso que Deus pediu para Abraão, se você consegue ver na tela. Teve os animais, rasgava no meio, cortava no meio e criava um lugar que pudesse passar. Tá vendo essa parte que está o sangue? Era o lugar onde que eles andariam, as pessoas que faziam aliança. Naquela época havia várias formas de fazer aliança. E os estudiosos da Bíblia falam que esse tipo de aliança que Deus pediu para Abraão era o mais alto nível de aliança que uma pessoa poderia fazer naquela época. O que era o ritual? Pegava, né, como do jeito que está nesse desenho, rasgava os animais, abria no meio, né, fazia um lugar de passagem, e a pessoa que ia fazer a aliança, ambas partes, eles iam caminhar entre esse espaço, né, que estava com sangue, ou seja, essa parte que podia andar. Quando eles tivessem andado, era uma forma que estariam selando uma aliança. Então, quando Deus pediu esse ritual, na verdade está falando: Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero mostrar que vai ter um processo para chegar nessa promessa. Mas eu quero mostrar que eu vou responsabilizar por isso. Eu vou fazer parte disso. Não é só você, mas eu, o Senhor, vou fazer parte desse acordo. Próximo, e fala que vieram as aves de rapina, né? Para quem não sabe o que é ave de rapina, geralmente é urubu, esses pássaros que gostam de comer cadáver, né? Carne podre, né? Esses pássaros. No Japão não tem muito, né? No Japão chama hagetakatoka. Que mais? Uma ave de rapina que talvez a gente conheça é caraçu. Né? Aquela benção do caraçu, meu Deus do céu, né? Que só fica cutucando na lixeira, fica fazendo bagunça, né? Pois é, mas falou que essas aves, né? Que gostam de coisa podre, começaram a atacar, né? Nesses animais que foram cerrados. E aconteceu algo muito estranho
Próximo, onegaishimasu. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor, densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade, a sua descendência, será peregrina, vai ser estrangeira em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Próximo. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Próximo slide, por favor. Era basicamente o que Abraão naquele momento estava sonhando. Aquilo que Deus mostrou para ele. E talvez você, para algumas pessoas que sabem um pouquinho de Bíblia, acho que já entendeu o que estava falando de 400 anos, que vai estar numa terra estranha. Deus estava falando do período que o povo de Israel iria passar no Egito. Que depois Deus envia Moisés para salvar eles. Engraçado que Deus fez uma promessa que só se cumpriu depois de 400 anos. Depois de 400 anos, gente. É uma coisa para a gente aprender também, né? Pode parecer que está demorando. Pode parecer que será. Talvez não vai ser 400 anos, né? Mas você fala, Deus, o Senhor deu uma palavra. Já passou 5, já passou 10, já passou 15, passou 20. E ainda não se cumpriu. Mas nós sabemos que o que Abrão viu aconteceu de verdade. Depois de 400 anos, Deus envia um libertador chamado Moisés. Tão bom de Bíblia, hein, gente? Estou gostando de ver. Aleluia. Gente. Aquela famosa frase, né, primo? Fala que os jovens são a força da igreja, né? Só que, gente, perdão, não tem nada a ver, mas só para deixar claro uma coisa. Essa frase não está totalmente certa. Por que eu falo que não está totalmente certo? O jovem é a força da igreja. Porque não termina aí o texto. A Bíblia fala que, jovens, eu escrevo estas coisas, que sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e tendes vencido o maligno. Sabe por que muitos jovens estão tomando surra de Satanás do mundo? Porque acha que é forte. Mas ele não é forte. Aquilo que ele guarda, aquilo que ele tem dentro dele que faz forte. Aquilo que tem dentro dele, o que habita dentro dele, é o que vence o maligno. Por isso que, se você quer vencer o mundo, quer vencer Satanás, guarde a palavra de Deus no seu coração. Leia, ou melhor, escute a palavra, né? Agora tem como que o apóstolo falou, o filho da mãe que fala, né, a Bíblia para você, nem precisa mais ler, né? Mas, gente, mais uma coisa, só para fechar esse ponto. É importante ler a Bíblia? É importante ouvir a Bíblia? Sim. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, o que vale mais, não é o tanto que eu escuto, não é o tanto que eu leio, mas o quanto que eu medito naquilo que eu li. O quanto que eu peço, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com isso? Espírito Santo, o Senhor está falando assim, assim, assim. Eu te peço, transforma-me segundo a tua palavra. Faça-me parecido mais com Jesus. É isso que precisa. Não é o quanto que sabe de Bíblia. Porque eu quero dizer, saber muito Bíblia não adianta muita coisa não. Se não tiver daquilo que você entende, se isso não traz vida, não te faz parecido com Jesus, apenas informação. Então,
Vamos buscar a Deus. Amém? Isso, glória a Deus. Estou gostando de vocês, hein? Tá, voltando. Deus mostra para Abraão um futuro sobre os seus descendentes. Mostra que vai sofrer numa terra, mas depois de 400 anos vai ser salvo. Próximo negai. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro, fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus e assim por diante. É muito nome. Mas, patrão, eu queria que voltasse no anterior. Isso aí. Aqui fala, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, ok, até aqui. Gente, uma aliança só pode ser firmada quando duas pessoas entram em acordo. Não é verdade? Por exemplo, pessoa que... Alguém faz baita, alguém trabalha? Eu queria que levantasse a mão. Quem trabalha? Poucas mãos levantadas? É porque é adolescente ou é porque não trabalha? Oh, que pergunta ruim. Mas, só para ter uma ideia, quando você vai fazer entrevista, quando você vai fazer entrevista de baita, de emprego, você assina um contrato, não é verdade? E não adianta só você assinar. A loja ou a empresa que você vai trabalhar também precisa, dar o carimbo, assinar, aceitando você. Assim, você tem um acordo, uma aliança firmado. Ok, né? Faz sentido até aqui, né? Só que nesse caso, você vê Abraão andando no meio do coisa? Pelo visto não, né? Eis que um fogareiro, fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços. Não está escrito que Abraão passou no meio deles, né? Sendo que uma aliança desse tipo só era firmada quando as duas partes, andavam no meio dos animais cerrados, cortados. Então, o que significa? Quem que fez essa aliança só foi Deus. E geralmente, quando faz uma aliança, geralmente te pede alguma coisa, né? Nesse caso do emprego do baito. Eu vou trabalhar e você dá o salário. É verdade? É assim que funciona, né? Ninguém vai trabalhar dia inteiro para depois no fim do mês... Ué, na conta só está zero? não entrou nada. Falei, poxa vida, que é isso? Né? Um contrato só faz sentido com duas pessoas, faz o seu papel, cumpre com a sua obrigação. Só que dessa vez, na aliança que Deus fez com Abraão, Deus não pediu nada de Abraão. Deus não pediu absolutamente dele nada. Nada, dica de nada. Por isso que essa aliança que Deus fez chama aliança incondicional. Vamos falar juntos? Aliança incondicional. Pode seguir, patrão. Arigato. Isso, aliança incondicional. Ok. Próximo negócio. E nesse ponto, uma coisa que podemos ver é que a aliança de Abraão não tinha a ver só com ele. A aliança de Abraão era para abençoar as futuras e vindouras gerações. Gente, lembra que eu falei? Abraão, por que ele queria filho? Porque ele era muito rico e queria que um filho seu cuidasse depois que morresse, não é verdade? Você acha que Abraão pensou, Deus, eu quero ser pai,
eu quero ser pai de multidões, Jesus. Eu quero ser pai de nações. Acha que foi essa a motivação dele no começo? Não, gente. Ele não tinha nenhum sonho de ser pai de multidões. Ele não tinha sonho de ser pai de nações. Não tinha. Ele só queria um filho para poder, herdar sua herança, sua riqueza. Mas quando Deus firmou uma aliança com Abraão, não afetou apenas o seu filho, Isaac, Ismael, mas afetou todo o planeta Terra. Isso é o poder de uma aliança. Não afeta só você, não abençoa só a sua vida, mas com uma aliança abençoa as pessoas que estão ao seu redor e possivelmente futuras e vindouras gerações. Amém? Próximo, onegai shimasu. Agora é uma outra aliança. Vamos ver a segunda aliança. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Ok. Pode deixar no próximo, onegai, patrão. Gente, Abraão está com 99 anos de idade. E o que Deus fala para ele? Ande na minha presença e seja perfeito. Qual seria o normal? Abraão, está com 99 anos. Prepara seu caixão. Não seria normal isso, gente? Não é verdade? Não é não? 99 anos. Ah, Deus, já estou. Será que já vou ser recolhido, né? Será que vou juntar com os meus antepassados? Será que eu já vou, reencontrar com o Senhor? Não. Deus, doido da cabeça, falou: ande na minha presença e seja perfeito. Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, graças a Deus. Mas se eu fosse Deus, eu não ia falar para ele com 99 anos de idade, gente. Para andar na minha presença e ser perfeito. Eu ia falar, talvez, na idade de vocês. Jovens, adolescentes, falam: ande na minha presença e é perfeito. Eu não ia falar para um idoso de 99 anos que está mais, como que o apóstolo fala, está mais perto da eternidade, para andar na presença dele e ser perfeito. Mas Deus pediu isso. Por que Deus pediu isso? Próximo slide, por favor. Em Salmos 25, 14 está escrito: o Senhor é amigo dos que o temem, e Ele lhe ensina a sua aliança. Gente, a Bíblia fala que Abraão era amigo de... Tá bom demais, hein, gente? Era amigo de Deus. E a Bíblia fala que Deus revela a sua aliança para aquele que é amigo. Você quer saber o que Deus vai fazer? Você quer fazer parte do que Deus vai fazer? Seja amigo dele. Qual que é mais interessante num futebol? Você ser o cara que está assistindo o jogo ou você participar do jogo? Gente, vocês não são crente não. Oh, Jesus. Até tem uma piada, Tem gente que falou: pastor, jogar futebol é pecado? Eu falei: pecado eu não sei, mas perder 7-1 é pecado, Pois é, Só para distrair um pouquinho. Pois é. Como que, mas eles falaram, o que traz mais alegria? Você assistir ou participar do jogo e você ganhar? Participar do jogo e ganhar, não é verdade? Deus procura essas pessoas. Deus procura as pessoas que não vão estar apenas assistindo o que vai fazer. Deus está procurando pessoas que vão participar do plano e do projeto que Ele vai fazer na terra. Gente, tem tanta profecia para os fins dos tempos, que a gente pensa que fim dos tempos é só caos, Não é só caos não, gente.
No fim dos tempos, a igreja tem um papel fundamental. A igreja vai participar do maior avivamento da história. Vocês não escutaram direito. A igreja vai participar do maior avivamento da história. E eu quero perguntar, você quer ser a pessoa que vai assistir ou participar? Participar! Então, qual que é a chave? Ser amigo de Deus. Próximo slide, por favor. Agora, essa é a palavra de Jesus. Ele falando aos seus discípulos: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado você de amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Gente, já pensou? Jesus ensinou tudo o que ele recebeu do Pai para os seus discípulos, porque eles eram amigos. Porque eles eram amigos. E uma coisa interessante é que amigo não é só o cara falar: e aí, brother, beleza? Tamo junto? E aí? Não é assim que funciona com Deus. Parece que se fazem o que eu lhes ordeno. Obediência é uma coisa fundamental para ser amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus? Quem quer ser amigo de Deus? Muito bem. Como que eu falei antes, Abraão, ele creu em Deus e ele foi chamado amigo de Deus. Mas Jesus também aparece falando: se vocês fazerem o que eu mando, vocês vão ser meus amigos. Obediência é algo muito importante, gente, muito importante, para ser amigo de Deus. Próximo slide. Aleluia. Travou? Arigatou, patrão. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu os constituí pai de muitas nações. Próximo, onegaishimasu. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis. Procederão de você, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra aonde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Ok, até aqui. Antes de entrar nesse assunto, abrindo um parênteses aqui, não tem nada a ver, né? Tá? Mas eu só queria perguntar: quem já ouviu o nome Lúcifer? Levanta a mão. Lúcifer. Oh, sim. Quando a gente fala de Lúcifer, ele lembra de Satanás, capeta, cão, chifrudo, etc. Mas sabemos, ou eu creio que a maioria sabe, que ele foi um anjo. Não é verdade? E para explicar isso rapidinho, eu queria que alguém me ajudasse. Uma pessoa rapidinho. Opa! Onegaishimasu. Pode vir para cá. Rafael, prazer. Daniel. Você pode sentar aqui. Gente, palmas para o Rafael. Rafael, agora, nesse momento, vou explicar um negócio. E você vai ser Deus, ok? Cuidado, meu filho, cuidado. E eu vou fazer o papel de Lúcifer. Tô de preto mesmo, né? Tudo bem. Aí, tá.
só para... A Bíblia fala que Lúcifer, ele era um querubim. O que era um querubim? Era um anjo. Mas ele era um anjo que ele tinha um privilégio de poder servir de Deus de perto. Isaías fala que ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, ou seja, que ele viu Deus sentado num trono, assim como Rafael está sentado. E fala que tinha os seres lá, os serafins que serviam. E fala que esses serafins, esses anjos, querubins, eles tinham 6 asas. E fala que com 2 cobriam o rosto, escondiam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E cantavam, né, falavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Estava adorando a Deus. Ok? E Lúcifer, ele fazia esse papel. Ele servia de Deus de perto. Só que ele sempre tinha asas que cobriam seu corpo. Gente, para pensar uma coisa. Tem uma pessoa que você gosta muito, admira muito. Você tem o privilégio de poder servir essa pessoa. Só que você sempre tem que estar com os olhos vendados. Você tem que trabalhar para ele de perto, só que você não pode ficar, né, solo, então tem que ficar voando assim. Era o estado que esse tal de Lúcifer, que não é na verdade Lúcifer, né, mas tudo bem. Que esse tal de Lúcifer, ele estava nessa situação. Ele estava de perto, servindo a Deus, só que ele não podia olhar para Deus, tinha que sempre estar cobrindo, e não podia pisar no mesmo lugar onde Deus estava. Ele sempre precisava estar voando, e sempre com o rosto assim, mas declarando: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Ok? Gente, se você estivesse no lugar de Lúcifer, e você pudesse pedir uma coisa, o que você ia pedir? Deus, por favor, eu quero ver você. Tira esse negócio de precisar usar asas para ficar cobrindo que eu não posso ver seu rosto. Não seria assim se ele tivesse todo esse respeito, toda essa admiração? Só que qual que foi o problema de Lúcifer? Ele olhou para aquele que está sentado no trono e ele desejou o trono que ele estava sentado. Eu quero sentar onde que Deus está sentado. Não me interessa se eu não posso ver Deus. Eu quero estar onde Ele está sentado. Então, o que acontece? Deus dá um chute. Não é chute, tá? Não vai me procurar na Bíblia chute. Mas Deus expulsa Lúcifer do céu e foi lançado para a terra. Porque ele queria não relacionar com Deus, ele queria o trono onde Deus está sentado. E Deus vem para Israel, em Levítico fala: sede santos, porque eu sou santo. Você não ia pensar: Deus é injusto, hein? Dá pé na bunda, dá um chute no Lúcifer porque ele queria, né? Aí eu ia falar que ele queria ser como Deus, né? E Deus vem para Israel e fala: sede santos porque eu sou santo, seja como eu. Nossa, Deus é injusto pra caramba, mano. Só que sabe qual que era a motivação de Lúcifer? Ele não queria relacionamento. Ele queria o poder. Só que quando Deus faz a proposta, faz o convite para o povo de Israel, para ser santo como ele é santo, falei: sabe, sede santo porque eu sou santo, para poder ter relacionamento, comunhão. Vamos ser amigo. Vamos compartilhar junto. Vamos ter uma amizade. Por isso que Deus falou: sede santos, porque eu sou santo. E uma coisa muito interessante: se você não começar a buscar só
Ah, Deus, eu quero só fogo, 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 poder, poder. Ah, Deus, mais poder. Mas você não buscar intimidade, querer ser amigo de Jesus, você pode estar indo no mesmo caminho que Lúcifer trilhou. E o resultado não foi nada bom. Amém? Arigatou, Rafael. Deus abençoe. Voltando para a história de Abraão. Eu falei tudo porque eu queria ilustrar sobre a amizade, sobre a importância, né, de a gente buscar intimidade e comunhão. Lúcifer não buscou isso, buscou poder, buscou o trono. E a gente não pode ser como ele. Oh, tá falando para acabar logo a mensagem. Isso, vamos acelerar, meu rapaz. Ok. Então, próximo slide, por favor. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Próximo. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei Deus deles. Tá. Gente, essa aliança se chama aliança eterna, aliança perpétua que Deus fez com Abraão. E eu estudando, cara, eu percebi uma coisa. Sabia que essa aliança que Deus fez ainda não se cumpriu? Ainda não se cumpriu, gente. É a mesma coisa da aliança de Noé. Coloca o dilúvio porque falou que enquanto durar a terra, né? Ou seja, que ainda está no processo, ainda não terminou. E essa aliança também. Qual que era a promessa? Que a descendência de Abraão iria morar na terra de Canaã, na terra prometida. Só que nós podemos ver que nem todos os filhos da descendência de Abraão moram lá na Palestina, que nós conhecemos. Há muitas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que são descendentes de Abraão e não moram na terra que Deus deu a Abraão como herança. É uma coisa louca falar isso, que essa aliança, sabe quando vai se cumprir? Quando Jesus voltar. Essa aliança vai cumprir quando Jesus voltar para estabelecer seu reino. Essa aliança vai se cumprir quando Jesus vier à terra como rei, para governar a terra. Só nesse período que vai se concretizar esta aliança. Então, o que significa? Vai ter chão ainda, gente. Ainda vai ter um tempinho para se cumprir essa promessa, ou melhor dizer, aliança. Por isso que chama uma aliança eterna, né? Sim. Ok, deixa eu ver. Tá. Próximo, onegaishimasu. Vamos correr um pouco. Acho que cortou, né? Poxa vida, será que cortou? Ih, peraí. Ah, entendi. Tá, vou. Se quiser, né, só deixar anotado a referência, porque acho que deu uma falha, é melhor dizer, eu falhei, como na sai. Gênesis 17, 9 a 14, né? Eu vou ler. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que você guardarão entre mim e você e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de você deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e você. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre você. Todos os sexos masculinos nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o
e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado, que nasceu em sua casa, e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de você e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Ai. Daniel, o que é circuncisão? O que é circuncidar? É uma palavra que para homem dá muito medo. Quando fala de circuncisão, é uma palavra que para o homem já dá um gelo. Né não, John? Gente, circuncisão era arrancar uma parte, né, da pele do órgão genital do homem. Ah, sentiu a dor aí, né, meu filho? Isso, exatamente. Por isso que eu falo que é uma palavra que o homem não gosta de escutar muito na Bíblia. Só de imaginar, né? Mas é só um pouquinho, tá? É só... Aí? Você achou aqui? Dancei aqui? Aれ男の子がついてるものね。ハレルヤ。小便をするとき使うものね、男がね。ハレルヤ。これ以上分かりやすい言葉ありますかね？É isso. Deus pediu que toda criança recém-nascido, né, depois de 8 dias, deveria ser cortado um pedacinho da pele lá de baixo. É isso. Só. Fácil, né? Vamos deixar de lado essa história porque dá até arrepio. Mas, gente, para ter uma ideia, eu acho sugoi porque Deus mandou para Abraão com 99 anos de idade. E ainda prometeu que teria um filho. Sugoi, né, Deus? Às vezes eu falo que Deus é doido, gente. Quando eu estou orando, às vezes eu falo, Deus, tu é doido varrido da cabeça, hein? Tem cada ideia, meu Deus. Eu achava que eu era doido, eu encontrei a pessoa mais doida do mundo. Pois é, depois disso que Deus falou, né? A Bíblia fala que todos da casa de Abraão, inclusive Abraão também e seu filho Ismael, foram circuncidados, receberam a marca. E uma coisa que eu creio que se fosse uma pessoa casado, né, poderia falar com mais propriedade sobre esse respeito, que quando Deus criou o mundo, né, disse que era muito... Mais uma vez. Quando Deus criou o mundo, disse que era muito... Ok. Só que na criação, teve 2 ocasiões que Deus falou que, além de ser bom, Deus abençoou. Foi quando criou os pássaros do céu, os peixes do mar e quando criou o homem. Deus disse que era muito bom e abençoou, dizendo... multiplicai, enchei e povoai a terra. Ou seja, reproduza, tenham descendência, tenha filhos. Deus, além de dizer que era bom o casamento, sendo mais direto, o sexo, Ele abençoou. Deus abençoou o ato sexual. Mas a palavra bênção no hebraico tem o mesmo sentido de maldição também. Aquilo que Deus abençoou, quando se faz e usa de maneira errada, fora dos princípios, fora do que Deus falou, o que é bênção pode se tornar maldição. Então, cada vez, sabe, quando os filhos de Israel, os filhos de Abraão, os descendentes, iam ter a relação sexual,
eu creio que viam a marca da circuncisão. Eles viam, falaram, é um instrumento de bênção. O que estou fazendo é algo que Deus abençoou e disse que é muito bom. Mas também é uma promessa que Deus fez a Abraão, fez uma aliança com Abraão. Vai ter descendentes como as estrelas do céu e como o mar, como a areia da praia. Gente, cada vez quando o povo de Israel, os filhos de Abraão, iam ter relações sexuais, eu creio que sempre lembrava, Deus abençoa isso. Deus disse que é muito bom, mas Deus também prometeu que a descendência de Abraão vai ser como as estrelas do céu e como a areia da praia. Por isso, gente, principalmente jovens, há uma guerra intensa com essa questão de relacionamento. Uma coisa que eu vejo que muitos jovens têm dificuldade, e eu já recebi vários jovens, e até pessoas casadas que têm problema nessa área. Sendo que eu não sou casado, não sei a ideia dos caras, né, de se abrir comigo. Mas eu já recebi, né, gente falando que tinha dificuldade nessa área. Por quê? Porque Deus e Satanás sabem que é um instrumento de bênção quando se faz da maneira certa. Mas sabe que quando se faz da maneira errada, no tempo errado, pode se tornar uma maldição. Então, jovens, tem falado sobre se cuidar, tem falado sobre, né, o Radinho falou de se arrepender, falou de, né, não ceder ao pecado, o apóstolo falou sobre isso, que você não peca sozinho. Gente, literalmente, é uma coisa que, gente do céu, é um grande problema que, principalmente na pandemia, gente, eu sei que a maioria é adolescente, então vou falar. Na pandemia, muitos sites pornográficos liberaram conteúdo pago gratuitamente. E sabe o que aconteceu? Nos países árabes, nos países muçulmanos, cresceu o número de acesso de pessoas entrando em sites pornográficos. E você pensa, deve ser homem, mas pelo que os dados indicam, a maioria são mulheres que estão acessando esses sites pornográficos. Tome cuidado, gente. Tome cuidado. Eu digo isso porque eu sei o poder da pornografia. E sabe, se você não cuidar do seu coração, você pode cair nesse erro. Um tempo atrás, eu estava lembrando, eu conheci a pornografia mais ou menos com 12 anos de idade. E eu conheci através de um conteúdo gospel. Eu estava assistindo algo evangélico no YouTube. Isso conectou para um lugar de site pornográfico. E tal, tudo, né? Só linkou. Só que naquela época, eu morava em Aizo. Era uma época que a igreja onde meus pais, que na verdade é o mesmo lugar, né? Que os meus pais pastoreavam, teve a divisão. E foi uma época que para mim eu sofri muito, porque quase toda semana tinha gabinete, né? Os meus pais com algum membro da igreja. E claro, eu não posso participar, né? Então, pessoal de Iás, acho que vocês vão saber, eu ficar naquele salão por 3 horas, sozinho, escuro, esperando acabar tal da bendito gabinete. E sabe, terminando 2, 3 horas de gabinete, já varando 11, dependendo da meia-noite, o pessoal que recebeu o aconselhamento estava sendo feliz.
Eu via meus pais com cara triste. Falei, por quê? Falou, filho, eles decidiram ir para a igreja pertinho, aqui do lado. Isso aconteceu por várias semanas. Isso causou dentro de mim uma ferida tão grande que eu precisei fugir para a pornografia, para tentar suprir essa carência emocional. Talvez tem gente que acessa sites pornográficos não é porque está faltando espiritualidade. Talvez porque você tem problema na alma e precisa de cura. Ou talvez pela demanda do estresse diário, você precisa fugir e desestressar de alguma forma. E a única coisa que você consegue lembrar é fugir para essa área. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Qualquer motivo pode ser para você querer fugir para essa área. Porque é uma área que mexe espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. As 3 áreas é afetado. Tome cuidado. Quando você faz do jeito correto, no tempo certo, é uma bênção. Só que quando você faz do jeito errado e no tempo errado, se torna maldição. Tome cuidado. Nem tá na pregação, vou fazer essa história toda, tudo bem. Tá, já estamos terminando praticamente, já estamos chegando no final. Pode passar, patrão Negashimasu? Pode passar. Acho que passa. Peraí, ok. Pode voltar. Aí. Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, mas porém de Sara, eu a abençoarei e darei você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis dos povos procederão dela. Ai, ok, arigatou. Deus prometeu que da sua esposa nasceria uma descendência e fez uma aliança. A circuncisão também fez parte disso, marcando que Sarai seria mãe de multidões. Deus é extraordinário. E nós sabemos, como que eu falei, o que Deus fala, Ele cumpre. E Deus cumpriu com a sua promessa e a sua aliança. Aleluia. Próximo Negashimasu. Ok. Agora eu queria que vocês me dessem toda a atenção que vocês conseguirem. Porque é algo que, quando a apóstola, pediu para falar sobre isso, eu comecei a buscar muito de Deus e é uma coisa que tem me incomodado muito e tem me trazido um temor. Eu queria compartilhar, eu preciso que vocês dêem o máximo de atenção que vocês puderem agora. Queria ver essa parte da aliança da circuncisão, que também está a ver com a aliança da obediência. Próximo Negashimasu. Aqui Deus falando através de Moisés. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimoso. Deus falou que o povo de Israel era muito teimoso, porque eles não haviam recebido a circuncisão do coração. Para o homem pensa assim, cara, do corpo eu entendo, mas como que vai circuncidar o coração? Vai pegar uma faca e cortar? Não é bem isso, gente. Não é muito bem isso. Isso tem outro relato. O próximo slide, por favor. Em Atos 7:51. Aqui é uma mensagem que Estevão está dando, falando sobre o povo de Israel. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre
resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Gente, no momento do louvor foi maravilhoso, não? O Espírito Santo estava agindo. Só que fala que o povo de Israel tinha um coração incircunciso, ao ponto que resistiam ao Espírito Santo. Eu, quando estava estudando sobre isso, me veio um texto na mente. Próximo slide, por favor. Jesus falando sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas vê o que Estevão falou. Próximo slide. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Gente, Jesus falou que o papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só que a atitude do povo de Israel sempre estavam resistindo. O Espírito Santo vinha e tentava mostrar o erro, tentava mostrar que estavam falhando, mas falavam: não aceito, não aceito, não aceito. E no contexto que Estevão está falando, eles estavam falando sobre a respeito de Jesus. Sabe o que Estevão estava falando? Que o Espírito Santo estava mostrando para vocês que Jesus era o Messias. Só que vocês resistiram. Vocês não quiseram aceitar. Mesmo que o Espírito Santo estava convencendo vocês que Jesus é o Messias prometido, vocês não aceitaram, vocês resistiram. Não, Jesus não é o Messias, Jesus não é o Cristo, não. Porque tinha um coração que não havia sido circuncidado. Não havia recebido a marca. E sabe qual que é a marca da circuncisão? É a obediência. Quando Paulo fala, sabe, para os crentes que eram gentios, estavam querendo circuncidar, fazer como, igualzinho, sabe, Abraão, né, que estava falando dessa circuncisão, falando, se vocês querem fazer circuncisão, ou cabeção, você tem que cumprir toda a lei. Você tem que cumprir os 613 regras. Se você quer marcar o seu corpo, como Deus fez com, mandou fazer Abraão. Isso antes de Jesus vier, trazer uma circuncisão, uma promessa que falou que ia circuncidar o coração. Não é uma questão só que ia marcar o corpo, mas ia marcar o coração. Falou, se você quer fazer assim, você tem que cumprir toda a lei. Porque a marca da circuncisão era obediência. Estou obedecendo a Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Eu estou cumprindo a minha parte. E Deus vai cumprir a parte dele. De dar uma descendência numerosa. Como as estrelas do céu e como a areia da praia. Então, quando fala de circuncisão. Que para nós, para mim, homem, às vezes é meio desconfortável, para falar a verdade. Na verdade, está falando, em outras palavras, obediência. Obediência. Obedecer. Uma marca de obediência no coração. Mas sabe, o povo de Israel não aceitava. Gente, não era qualquer pessoa que vinha convencer. Era o Espírito Santo que vinha convencer, mas não aceitava. Sabe quem que é o Espírito Santo? O próprio Deus. Deus vindo, falando, Ele é o Messias, Ele é o prometido. Não aceito, não. Eu comecei a pensar, Deus, isso é possível?
uma pessoa receber uma palavra de Deus, um toque de Deus e resistir? Deus me mostrou que é possível. Eu estava um tempo na célula estudando com Gustavo. Quando Deus, fala para Moisés, para falar a rocha, que produzisse água. Lembra essa história? Deus manda que Moisés fale a rocha. Mas sabe, aí um negócio que eu achei interessante, que fala que Arão e Moisés chegaram na tenda onde que Deus se encontrava. E fala que a glória do Senhor, a glória de Deus se faz manifesta. E sabe, gente, na época do Velho Testamento tinha uma coisa peculiar. Quando vinha a glória de Deus, era a palavra que nós cantamos Shekinah, mas também tinha a palavra kabod, que significa peso. Então, quando a glória de Deus veio, sabe o que era? Você não conseguia ficar de pé. Você já conseguia ficar prostrado. Era um peso literal que se sentia, um peso literal. Você não conseguia ficar de pé, você tinha que ficar encurvado. E Deus falando, pegue seu cajado e chame o povo de Israel, os anciões, e diga à rocha que dela venha jorrar água. Moisés se levanta desse ambiente de glória, de peso. Vai lá, pega o cajado, bate 2 vezes e jorra água. Sendo que ele está na presença de Deus, encurvado. E Deus falando, diga à rocha. Ele sai desse ambiente de glória e vai lá. Faz tudo o que Deus não havia falado. Você pode estar aqui hoje, desfrutando a presença especial do Espírito Santo. Deus pode ter falado com você, mas você pode fazer igual Moisés. Mesmo recebendo um toque, uma palavra, saindo daquela porta, fazer tudo ao contrário. Teve um dia que meus pais estavam falando que faz permanecer uma pessoa na igreja. Falaram, é a palavra, é a experiência. Eu falei, pai, mãe, nenhum dos dois. Nenhum dos dois segura. Aí eu falei, porque a Bíblia fala em Hebreus 6, aqueles que experimentaram o dom celestial foram participantes do Espírito Santo. Participante do Espírito Santo ser companheiro, ou seja, trabalhar junto com o Espírito Santo. Provaram da boa palavra de Deus e dos poderes vindouros. E se caíram, é impossível de se levantar. O que o escritor de Hebreus estava falando? Que você pode ter experiência com o Espírito Santo. E não só ficar assim, não. Você literalmente trabalha junto com o Espírito Santo. Em fazer evangelismo, orar por doentes, pregar, você pode fazer junto com o Espírito Santo. Você pode provar da boa palavra de Deus. A palavra revelada, a palavra rema. Você pode provar. Só que a Bíblia aponta que você pode cair. Você pode desviar. Então, o que determina, Daniel? Decisão. Decidir. Eu vou ouvir o que Deus está falando. Eu vou aceitar o que Deus está falando. Você pode ser tocado, mas você pode fazer uma outra coisa que Deus não falou para você. Isso depende da sua e da minha decisão. O que você vai fazer diante de um convite de Deus? Você vai aceitar ou você vai resistir? Eu quero dizer uma coisa, se você resistir, só piora as coisas.
Uma dessas pessoas que estava escutando essa pregação de Estevão era Paulo. Que depois, que não era Saulo, que a gente conhece como Paulo. Jesus fala, quando teve um encontro com Paulo, ele fala, usando a linguagem de Daniel, cara, tu é muito teimoso demais da conta. Tu é muito cabeça dura. Você não quer aceitar. Por isso que eu preciso derrubar você de um cavalo. Você precisa cair, sofrer um pouco para você entender. Por quê? Ele não aceitava. O Espírito Santo falava com ele, mas não aceitava. Então, por isso que ele precisou ter um encontro, vamos dizer, traumático com Jesus. Já terminando. Mas a gente vê um outro personagem na Bíblia. Que ele teve uma atitude diferente. Ele citou esse texto que está aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Próximo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Essas são palavras do rei Davi. Ele pecou, fez burrada, mas quando veio o confronto, quando veio a palavra, ele não resistiu. Ele não relutou, não ficou brigando, não aceito, não. Ele não, Senhor, eu reconheço. Por isso, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por favor, Deus, renova e restitui a alegria da sua salvação. Quando veio o confronto de Deus, ele aceitou. O tanto que ele pode dizer depois, no próximo negaste mas. Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus. É o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Será que há alguém aqui hoje com o coração quebrantado? Será que há pessoas aqui com o coração quebrantado, espírito quebrantado? Eu quero dizer uma coisa, esse coração Deus não rejeita. E esse é o segredo para você sair amanhã desse lugar diferente. Esse é o segredo para você sair daqui. Não apenas, cara, eu fui numa campa, pulei muito, comi muito, eu cantei muito proibido. Para não acontecer, só ficar nisso. Fala, não, eu ouvi a voz de Deus, eu recebi o toque de Deus, e eu decidi, eu aceito, Senhor, eu aceito, eu não vou resistir, eu tenho um coração quebrantado, sim, eu aceito o que o Senhor está falando, eu aceito sua repreensão, eu aceito a sua correção, mas por favor, não tire de mim o teu Espírito, não, Espírito Santo, por favor, não se cale dentro de mim, Espírito Santo, eu te peço uma coisa, não saia, não retires, não vá embora, mas faça uma morada permanente em mim. O tanto que Davi fala também mais um salmo no próximo. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e Ele salva os de espírito oprimido. Será que tem pessoas com coração quebrantado? Se você tem esse coração quebrantado, Deus fala e Deus promete.
Ele está perto. 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 Será que Ele pode hoje, nesta noite, encontrar corações quebrantados que não vão resistir à voz dEle? Será que Ele pode encontrar corações que não vão resistir? E se Ele disser alguma coisa, se Ele pedir alguma coisa de você, será que Ele pode encontrar corações que vão falar: Senhor, eu aceito a Tua palavra, eu aceito, eu valorizo aquilo que o Senhor está falando, eu valorizo o Espírito Santo. Para concluir, Deus revelou sua aliança para Abraão porque ele era amigo de Deus. Na medida que eu me torno íntimo de Deus, Ele irá revelar a sua aliança. Vamos colocar de pé. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Enquanto eu estava preparando essa ministração, gente, a palavra de Deus fala que é espada de dois gumes, né? Eu creio que a interpretação correta seria que você atinge você e os ouvintes. Tem gente que, em vez de atingir você, já pega as duas mesmo e só fica socando os outros. Mas eu posso dizer que essa palavra penetrou em mim primeiro. Eu percebi quantas vezes eu tenho resistido ao Espírito Santo. Gente, a Bíblia fala que a voz de Deus é como vozes de muitas águas. Antes eu entendia dois sentidos nessa palavra. Primeiro, quando você está perto de muitas águas, você consegue escutar o barulho imenso. E quando você está longe, você escuta, mas não escuta tão nítido, né? Vai ficar bem... você não vai escutar direito. Mas quando eu estava preparando essa ministração, uma coisa que me fez entender que a voz de muitas águas, além desse sentido, quando você está perto, você escuta bem. E quando você está longe, você escuta menos. A voz de muitas águas também significa que ela não para. Não para. Não para. Ou seja, que Deus está falando a todo momento conosco. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Só que a pergunta é: se Deus está falando todo momento, por que eu não tenho escutado? Por que eu não tenho escutado com tanta frequência? Será porque eu tenho resistido? Eu posso dizer uma coisa, às vezes a gente resiste sem perceber. A gente resiste a Deus sem perceber. Quando Jesus fala que o maior pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. O que eu entendo agora do que significa isso é dizer aquilo que Deus está fazendo como se fosse obra satânica, obra humana. Jesus era a própria vida. Pedro fala que ele era a fonte, ele era o autor da vida. É o autor da vida. Só que quando os fariseus, doutores da lei, começaram a ver Jesus expulsando demônios,
chamam Jesus de... Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebub. Em algumas traduções, Baalzebub, que significa senhores das moscas. E, gente, mosca dá em lugar que fede. Mosca dá em lugar que está morto. Então, sabe o que estava falando? Jesus, você expulsa demônios pelo poder dos mortos. Aquilo que você está exalando, Jesus, aquilo que você está liberando não é vida, é morte. Sendo que Ele era a própria vida. Sendo que aquilo que habitava dentro dele era o espírito de vida. E eles não conseguiram reconhecer isso. Falou, não é de Deus, é do diabo. E tem muita coisa, gente, que a gente está falando que é... Como que eu falo isso? Tem muita coisa que a gente está falando que é de Satanás e talvez é Deus agindo, gente. Gente, tome cuidado, tome cuidado. Eu não ia entrar nesse assunto, mas nós estamos agora na temporada do segundo turno, né, das eleições. Eu creio que tem muitas pessoas orando pelo Brasil, orando... Meu Deus. Orando, né, para o 22 ser o presidente. Eu também. Eu vou ter que votar, né? Eu vou votar no 22, é claro, no Bolsonaro. Não vou votar no Lula, não. Eu sempre falo Lula e Cá, né? Icaiaqui, não, Lula. Takoyaki. Né, Takoyaki e Kayaki, né? Pois é. Mas eu tenho visto muita gente falando, Deus está com Bolsonaro. Deus está com a direita. Gente, como você pode dizer que Deus está de um lado ou está de outro? Você sabe disso? Você não sabe. Você não é Deus? E... É um palpite que eu tenho sobre as eleições. Na verdade, eu não queria falar muito sobre isso, mas eu não sei. Eu tenho um pensamento a respeito disso. A Bíblia fala que quando Josué ele foi ver, né, estava pensando uma estratégia para conquistar Jericó. A Bíblia fala que ele vê um varão, ele vê um homem. E quando esse homem vem, Josué pergunta, você é um dos nossos ou você é dos nossos inimigos? Sabe o que ele respondeu? Não sou de vocês e nem deles. Eu sou capitão do exército do Senhor. Ele falou que não estava nem do lado de Josué, nem estava do lado dos inimigos. Sabe a questão dessas eleições? Não é se Deus está com alguém ou não. A questão é se eles estão com Deus ou não. Não é se Deus está apoiando Bolsonaro à direita, não é essa a questão. A questão é se eles estão com Deus, estão do lado de Deus. E, gente, outra verdade. Se o Lula ganhar, Deus continua sentado no trono, controlando todas as coisas. Mesmo que Lula ganhe, não é porque Deus perdeu seu poder. É porque Deus permitiu. E tem gente que fala, não, é obra satânica. Como você pode dizer isso? Você sabe se realmente, se for, né, claro que nós não, esperamos que não aconteça isso. Mas se acontecer, você vai falar que não, foi obra satânica, foi Satanás? Tome cuidado, gente. Tome cuidado.
Tem coisas que Deus está fazendo e você vai falar, não, é Satanás. E a gente não sabe. Mas para isso a gente precisa estar muito atento ao que Deus está falando. Amém? Temos ouvidos e um coração quebrantado, porque Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Pai, muito obrigado. Senhor, eu te peço nesse momento, nos encontre um coração como o de Davi. Um coração quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas. Senhor, nós não queremos desperdiçar tudo aquilo que nós estamos recebendo nesses dias. Nós não queremos jogar fora tudo aquilo que estamos recebendo, aquilo que estamos bebendo. Senhor, não permita que nosso coração venha endurecer ao ponto de endurecer e resistir ao Espírito Santo. Espírito Santo, começamos essa ministração dizendo que o Senhor é nosso amigo. Nós não queremos, Espírito Santo, resistir ao Senhor. Nós não queremos, Espírito Santo, resistir à tua voz, ao teu toque. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, continue falando conosco. Oh, Espírito Santo, se você... Vai ser um momento com Deus agora. Fale o que você sente, fale o que você... O que Deus está falando agora com você. É muito importante que você abra sua boca e abra seu clamor. Ele não rejeita a oração de um filho. Ele está pronto para escutar o clamor de um filho. Agora é você e Deus. Fique à vontade. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Venha nos selar hoje, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, doce, amado, consolador, conselheiro, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ser, eu não quero ser aquele que vai assistir o teu mover. Eu não quero ser aquele que vai assistir aquilo que o Senhor vai fazer. Mas eu quero ser participante. Eu quero participar daquilo que o Senhor irá fazer, meu Deus. Senhor, eu quero participar, eu quero viver, Senhor. Eu não quero só apenas contemplar, eu não quero apenas, Senhor, que legal, o que o Senhor está fazendo. Não, Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está querendo fazer nessa geração. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, papai. O Espírito Santo, eu te peço, abre os meus ouvidos, Senhor. Oh, Senhor, está fazendo algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Senhor, oh, meu Deus, não permita, meu Deus, que pelas coisas que eu tenho, muitas vezes, meu Deus, não permita que um pensamento definido, alguma coisa que, meu conceito vem atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Porque o Senhor tem pensamentos muito mais altos do que os meus. O Senhor, assim como os céus é mais alto do que a terra, são os teus pensamentos, Senhor. Eu não sei o que passa eu não sei o que passa, o que o Senhor tem planejado na sua totalidade, Senhor. Mas, Senhor,
Eu quero receber tudo aquilo que o Senhor quer liberar, aquilo que o Senhor está querendo fazer, meu Deus. Eu quero ser participante, eu não quero ser a pessoa que vai estar só assistindo, eu quero participar, Senhor. Senhor. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor. Oh, Senhor, nos permita, Senhor, nos permita. E não nos deixe, Senhor, não nos deixe ficar no mesmo lugar que nós estamos, mas queremos sempre receber algo novo da tua parte, algo fresco. Oh, Senhor, aleluia, aleluia. Senhor, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Encontre em mim, encontre aqui pessoas com o coração quebrantado, Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Senhor, sim, aleluia. 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 Senhor, chora você. Aleluia, Senhor, muito obrigado. Espírito Santo. Amém. Antes de fechar esse momento, eu quero liberar uma palavra. Talvez o que eu vou falar agora não vai fazer sentido para alguns. Mas eu não sei, mas eu sinto que o Espírito Santo quer que eu libere essa palavra. Eu peço que o que eu vou falar agora, que eu quero que vocês guardem no seu coração e medite. É uma palavra a respeito do Japão. Umas semanas, meses atrás, o Ryuki me deu a oportunidade de pregar na Kodi Nihongo. E eu falei motivos e razões pelo que os japoneses não são salvos. A estatística diz que há 1% apenas de cristãos, incluindo o protestantismo, catolicismo e a atual, que está agora na moda, essa Igreja da União. Está incluído nesse 1%. Eu fui levantando os motivos, falando que no Japão não tem o conceito de existir um Deus. Eles acreditam que há 8 milhões de deuses. Acreditam que em cada coisa habita Deus. Eles acreditam... eles têm preconceito a respeito da religião. Eu falei também que é por causa da sociedade, que geralmente sofre muito. Quando uma pessoa se converte, os vizinhos, os parentes começam a olhar feio, Não aceitam, os amigos não aceitam muito. E eu também tinha levantado dizendo que Paulo fala, o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça a glória
à luz do Evangelho. Eu preguei sobre isso. E também falei que 80% do DNA dos japoneses são judeus, ou seja, são filhos de Abraão. Se vocês têm algum sobrenome japonês, é provável que você seja descendente de Abraão. Por isso que eu até falei, né, que ainda não se cumpriu a promessa perpétua de os filhos de Abraão poder morar na terra prometida, né? Porque eu creio que a maioria aqui tem um sobrenome japonês. Então, praticamente, vocês têm alguma descendência de Abraão, literalmente. Não só de fé, né? E como eu falei, eu preguei sobre isso e eu creio que depois de 2 semanas atrás, depois de 2 semanas que eu preguei, Deus me deu uma palavra a respeito disso. Mais um motivo pela qual não são salvos japoneses. E eu posso dizer que essa palavra me chocou. Eu pensei, sai Satanás. Porque para mim não fazia nenhum sentido. Mas eu vi que está na palavra de Deus. E eu não podia falar, então é Deus mesmo, né? Tá bom. E eu não sei, mas eu sinto que eu preciso compartilhar esse mais um motivo pela qual os japoneses não são salvos. Eu peço que pastores e líderes e você que escutem com atenção o que eu vou falar, mas eu quero que vocês meditem. Último ponto, né, pastor? Eu falei que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandecesse a glória do Evangelho. Mas depois disso, Deus me mostrou que tem mais um motivo pela qual os japoneses não são salvos. O próprio Deus endureceu o coração dos japoneses. O próprio Deus. Não digo o Deus desse século, falo nosso Deus endureceu o coração desse povo. Há uma promessa de colheita, sim, há. Mas a Bíblia mostra em Romanos 9 que Deus endureceu o coração do povo de Israel. Não é verdade, pastor? O povo de Israel. Para que não sejam salvos. Para que a salvação alcançasse aos gentios. Eu falando, meu Deus, isso será que é bíblico mesmo? Eu até fiquei meio assim preocupado. Mas eu entendi também que esterilidade, de não poder ter filhos, a gente prega que é maldição, mas às vezes Deus mesmo, com um propósito, fecha para que não venha dar frutos. E talvez você está pensando, é Satanás, é demônio. É por isso que não são salvos. Pode ser também. Mas a Bíblia também aponta essa possibilidade de Deus também endurecer o coração. E eu lembro que eu contei para o meu pai isso, compartilhei com meu pai, e o meu pai falou, então para que quem está no Japão? Para quem conhece meu pai, né? Dá para imaginar, né? Eu falei, pai, há 2 promessas que Paulo faz. Primeiro, existem remanescentes. Existem remanescentes que Deus separa. Que Deus separou. E tem gente que fala, mas parece aquela história que, então Deus tem os escolhidos, então não precisa evangelizar, né? Gente, quem sabe quem vai ser salvo? Não é eu, meu pastor, não é o apóstolo. É Deus que sabe. Já que eu não sei, então eu tenho que pregar. Eu tenho que procurar essas pessoas que Deus escolheu. Eu não sei quem que vai ser salvo. Se eu soubesse a lista, né? Fulano de tal vai ser salvo, fulano de ciclano não vai ser salvo. Eu não sei, então vou ter que pregar de qualquer jeito. Deus promete que a remanescente, as pessoas que Ele escolheu, dentro do povo de Israel, dentro dos que são da descendente de Abraão, Deus escolheu os remanescentes, 7.000 que não se dobraram a Baal. E a segunda promessa
Paulo fala em Romanos 11. Na plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Israel são daqueles da descendência de Abraão. Lembra que eu falei que os japoneses, a maioria, são da descendência de Abraão? Pastor Christian, quando a Bíblia fala que todo Israel vai ser salvo. João, quando a Bíblia fala que todo Israel vai ser salvo. Aqui também está incluído. Aqui também está incluído. Aqui também está incluído, gente. Essa nação também está incluída. E a pergunta é: quem que vai participar desse mover, desse avivamento, dessa grande colheita? Aleluia! Por isso que talvez falando, mas não está dando fruto. Gente, talvez não está dando. Mas como que eu falei? O nosso Deus, quando Ele fala, Ele está prometendo. E quando Ele promete, Ele... Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.